Bom dia, galera. Saudações Cruz Maltinas. Está começando aí mais um vídeo aqui do seu canal. Fala, Vasco. Quanto tempo, né? Não faço um vídeo aí para a gente trocar uma ideia aqui. Então, vamos fazer um vídeo agora, dessa noite, agora de sexta-feira, o sextou, né? Então, eu peço para você que está chegando agora, deixe seu like, se inscreva no canal, ative aquele sininho, dá essa moral aí pra gente. Estamos começando o vídeo aqui, ó, com 3.421 inscritos. Né? Então, você que está chegando aí, né, compartilha, dê o like, se inscreva nesse vídeo aí, digita aqui embaixo para mim uma mensagem aqui de apoio, de crítica, dê sua sugestão de melhoria aqui no nosso canal. Lembrando, né, que amanhã tem jogo do Vasco, então nós teremos a nossa live de 11 horas da manhã, teremos aí a cobertura, né, aquele pré-jogo diretamente lá de São Januário a partir das 2h da tarde. Tem aquele react que você está gostando de participar aqui junto comigo. E também depois teremos o nosso pós-jogo. Então amanhã, como a gente diz, né, é suco de Vasco da Gama. Teremos muita coisa de Vasco aqui. Então você que está chegando agora, não conhece nosso canal, seja bem-vindo. Eu sou o Leco. Né? Aqui é o nosso canal, é o seu canal, é o Fala Vascão. Né? Vamos falar muito sobre as notícias que tem pipocado aí no nosso dia a dia do nosso Vasco da Gama. Vamos trazer alguns assuntos, né, de jogadores que estão saindo do Vasco da Gama, jogadores que podem sair e tem selecionável no elenco do Vasco da Gama. Jogador pré-convocado para as eliminatórias. Você vai saber já já aqui no nosso canal. Então, né, deixe seu like, se inscreva no canal. Está aqui, ó, os dois QR Codes. Leco, como é que eu posso te ajudar? Amanhã você vai estar em São Januário fazendo um montão de coisa aí para trazer aí pra gente. Tá aqui, ó, o Live Pix e o QR Code de membro do nosso canal. Você pode nos ajudar virando membro do nosso canal, mandando um Live Pix aí pra gente tá lá em São Januário, né? Igual vocês dizem, é comendo aquele salsichão, lá ele, né? Então você vai estar nos ajudando muito. Então, mas você não pode também, não tem problema nenhum. O importante é você estar aqui comigo, trocando ideia, gente falando de Vasco. Isso também é muito importante para mim, a sua presença aqui no nosso canal. Vamos começar a falar aqui sobre um jogador, tá? Eu falei para você que tem jogador convocado para a seleção no Vasco da Gama. E é esse daqui, ó. Jean Davi, tá? É ele mesmo. Não joga no Vasco, não tem jogado, muitas das vezes não tem sido nem relacionado para os jogos, mas sim, Jean Davi está pré-convocado, né? Uma notícia lá do GE, ó. Jean Davi é pré-convocado pela seleção do Chile para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, né? Você vê que também o momento que a seleção do Chile está vivendo, né? A gente vê porque está convocando aí o Jean Davi. Lógico que seria muito bom ele ir lá jogar, até para a gente tentar vender o Jean Davi para tirar, né, esse valor aí que o Vasco investiu nele. O Vasco está procurando aí clube para tentar colocar o Jean Davi. Os empresários estão se mexendo para tentar botar ele lá no México, lá onde o Jean Davi fez um bom futebol, ele que veio lá do México. O Vasco está tentando, né? Os empresários estão tentando colocar o Jean Davi de novo em um clube mexicano, né? Vamos ver, né? Porque aqui no Vasco, né? A gente pode lembrar em um ou dois jogos que o Jean Davi fez e teve um certo êxito ali, uma certa. É, jogou bem, né? Eu lembro assim do jogo contra o Vitória, que nós ganhamos de 1-0. O jogo contra o Internacional, que ele entrou e jogou bem também, mas longe de ser uma grande partida, longe de ser aquela partida de destaque. Então o Vasco está tentando colocar ele aí para que possa também desonerar a nossa folha salarial, porque o nosso treinador chegou agora e precisa, né, de reposição de jogadores ali para a gente qualificar o nosso elenco, tá? Então o Jean Davi convocado para a seleção chilena, pré-convocado, né? Não está ainda aquela convocação definitiva. Vamos ver se o chileno lá leva ele lá e se jogar bem até para a gente conseguir colocar ele em outro clube. Tá? Outra notícia que pipocou no nosso Vasco da Gama foi, acho que ontem, mas foi confirmada hoje, tá? É o Souza, tá? O Souza tá definido, foi definido aí que o Souza não faz mais parte do elenco do Vasco, rescindiu o contrato com o Vasco. Ele que chegou ali junto com o Coutinho, junto com o Alex Teixeira, né? O Souza, o que pesou também muito contra ele foi aquelas palavras que ele deu num podcast que jogaria em qualquer clube do Brasil. Teve até uma treta ali com o Zé Gabriel na época,
no X, dizendo que jogaria, que a qualidade dele. E também tem uma fala que ele disse: nem no meu pior momento eu nunca fiquei no banco de reserva. Só que a gente sabe que não é mais aquele Souza de 10, 15 anos atrás. É um jogador que teve lesão no joelho, não consegue mais acompanhar o ritmo de jogo, tanto que o Souza tentou jogar na zaga e também não foi bem. Um jogo ou outro ali contra um time pequeno, ele até deu uma. Foi regular, mas teve um jogo, acho que foi contra o Boa Vista, se eu não me engano, ele errou feio, o Vasco tomou um gol ali numa falha dele. E ele vinha sendo ali o quarto, quinto, sexto reserva do Vasco. Então, o Souza também que tem outros projetos de vida. E aí o Vasco rescindiu ali o contrato com ele e ele tá fora do Vasco. Então, tocar a vida dele, o Vasco toca a sua. Souza que quando foi ali em 2009, 2010, ele jogou muito bem no Vasco. Os outros clubes que ele jogaram também, o Souza também foi muito bem. Só que dessa vez ele tentou vir para ajudar o Vasco e não conseguiu. Então, que ele seja feliz aí nessa nova empreitada. Eu acho que o Souza deve anunciar aí o encerramento da sua carreira. Eu acho que o Souza não, pelo que eu tenho escutado, pelo que eu tenho me falaram, eu acredito que o Souza deve encerrar a carreira, não deve continuar jogando, até porque o Souza tem um filho agora que está jogando nas escolinhas aí, ele está acompanhando muito, tem um projeto também da igreja dele que demanda tempo, então ele deve encerrar a carreira, mas não é uma coisa já definida, pode ser que mude, mas pelo que me passaram, o Souza deve encerrar a carreira. Outro que rescindiu com o Vasco é esse aqui, ó. Esse aqui, rapaz, é um jogador que tem uma galera aí, tá? Que gosta muito dele. É um jogador que a galera divide opiniões, né, no Vasco. Eu sempre digo que eu acredito que parte da nossa torcida acredita que ele tem uma capa que quando ele tirar essa capa vai sair o Mauro Galvão. Tem uma parte da torcida que acha que o capaz é o Mauro Galvão. Ah, Leco, mas ele não é tão pior do que os zagueiros que estão lá. Ok. Mas não é a solução. Não era a solução para o Vasco da Gama. Vale lembrar que ele foi campeão paraguaio pelo Olímpia e o Olímpia preferiu investir no Rojas, que era reserva aqui. Lembra do Rojas? Aquele que subia na cabeçada e cabeceava o cabeça dos amigos e ia todo mundo pro chão? O Olímpia preferiu pagar mais caro no Rojas do que investir no Cabaço. Lógico, o que o Felipe fez com ele, totalmente errado, totalmente fora da curva. Você não se desrespeita nenhum jogador. Nem não é por causa que ele é o ativo do Vasco, nem se não fosse. Tá? Tivesse emprestado o último dia de contrato dele. Não se fala uma coisa dessa de um jogador, de um ser humano. Ah, eu não gosto dele, você gosta. E aí, guarda essa opinião pra você. Não, mas Felipe, né, que era um diretor do Vasco. Mas tá aí, tá? Capasso tá fora do Vasco, rescindiu amigavelmente. Não sei como é que foi esses termos dessa rescisão, nem dele, nem do Souza, se o Vasco paga alguma coisa, ou se recebe alguma coisa. Geralmente, né, o jogador que rescinde abre mão de alguma coisa ali. E o Vasco ou paga alguma coisinha, tanto do Souza ou do Capasso, a gente não sabe como é que foi os termos. E a gente ainda vai procurar saber para ver como é que foi essa saída aí do Capasso e do Souza, tá? Então, tá confirmado, o Vasco até soltou um comunicado quanto a isso. O Vasco da Gama informa que, de forma amigável e em comum acordo com as partes, aceitou as rescisões contratuais dos atletas Souza e Capasso. O clube agradece pelos serviços prestados e deseja êxito em seus futuros desafios profissionais. Capasso provavelmente continua jogando. Souza, como falei, deve parar, deve encerrar a carreira. E o Souza que, né, bem sucedido, jogou muito tempo lá fora, conseguiu aí, graças a Deus, fazer seu pé de meia. Então o futebol para ele era mais um complemento, não era mais aquela obrigação de trazer o sustento para a família, porque graças a Deus ele deve ter tido boas instruções e conseguiu aí fazer o seu pé de meia, tá? E para a gente encerrar, vou trazer um assunto aqui que é o nosso. Cadê? Eu separei aqui. Rapaz, eu tinha separado aqui. É... É esse aqui, tá? Que eu separei para vocês. Léo Jardim, tá? Léo Jardim que já recebeu aí três
proposta, né, do Vasco da Gama para renovar o seu contrato e até agora não renovou, não aceitou. Ele que tem ali uma cláusula de renovação automática batendo uma certa quantidade de jogos, 60% dos jogos do Vasco no ano aí de 2025. Então, parece que a resposta do Léo Jardim não vem. Pode ser que tenha a ver muito com isso aqui. Nosso amigo lá na torcida vascaína soltou lá uma informação lá exclusiva, tá? Que o Porto estaria disposto a pagar entre 8 a 10 milhões de euros no Léo Jardim. Então o Léo Jardim pode estar de saída do Vasco. Muitos gostam dele, tem uma galera também que não gosta do Léo Jardim. Ultimamente tem dado algumas falhadinhas, mas é um goleiro que, poxa, longe de ser os problemas do Vasco. É um goleiro que salvou a gente muitas vezes, no 23, 2024, 2025 tá ali na regularidade. Falha como qualquer outro goleiro, tem seus defeitos. Com a bola no pé, não é tão eficiente. A gente sabe que ele tem uma certa dificuldade, até porque a gente sabe também que o nosso sistema defensivo também não tem não desperta muita confiabilidade, né, da gente. A gente não tem essa confiança no nosso sistema defensivo, mas é um bom goleiro. Eu acho que se o Vasco não vender, o Vasco nem vai olhar para contratar goleiro, porque tem o Léo Jardim, tem o Fusato que chegou, então a gente de goleiro, e o Léo Jardim não deixa, né, o seu reserva jogar. Então a informação é essa daí, ó, que o nosso amigo botaram lá, ó. Exclusivo na torcida vascaína, o time dos Dragões estaria próximo de perder seu goleiro, que vai pro City, né, o Diogo Costa. Então é que eles botaram aqui, ó. Com isso o Porto estaria disposto a pagar valores que se aproximam de 8 a 10 milhões de euros. O Léo Jardim que tem 30 anos, então seria uma boa idade para goleiro, não é um goleiro velho que a gente vê hoje aqui no futebol brasileiro. Fábio, 44, 45 anos, eu acredito que seja essa idade ali do Fábio, em atividade, né? E bem, né? O Fábio tá muito bem. Então 30 anos, o Léo Jardim se for igual o Fábio, tem aí mais 10, 12, 13 anos aí de carreira. Então ainda joga muita temporada. Então o Porto parece que está à disposição aí, com disposição de contratar o Léo Jardim e pagar esses valores. Ele que veio para o Vasco ali, o Vasco pagou 13, 14 milhões de reais. Saindo por esse valor, é um bom dinheiro aí para os cofres do clube. E a gente vai ter o Fusato ali para poder. Aí a gente vai ver como é que é o Fusato, né? Se é um goleiro que vai ser confiável ou não. Mas a gente vai ver como é que vai ficar essa história aí do Léo Jardim, que é um goleiro que, querendo ou não, tem bons serviços prestados pelo Vasco. Mas a gente sabe que a parte financeira, a Europa seduz muito esses jogadores e também não está errado, tá? Se ele for para lá, zero problema, que ele seja feliz. Mas se tiver que ficar também, é bom porque o Vasco precisa de bons jogadores. E o Léo Jardim é um desses bons jogadores. Tá bom, galera? Então, ó, esse foi o vídeo, né? Te agradeço você que chegou até aqui. Deixa aqui nos comentários para mim, Léo, pô, gostei do vídeo. Pô, Léo Jardim tem que ficar, Souza, Capasso. Eu sei que Capasso gera uma discussão entre a torcida, então deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o Capasso, sobre o Souza, sobre o Jean Davi, tá? Sobre o Jean Davi, tá sendo aí pré-convocado para a seleção chilena. Então deixa aí pra gente, né? Te encontro amanhã, 11 horas da manhã aqui, pra gente fazer aquela live, né? Muito boa. Fique com Deus. Como sempre termino meus vídeos, minhas lives. Ao Vasco tudo, obrigado, galera. Um abraço, fique com Deus. Fui.